Olá, estamos aqui para mais um programa Você Psi. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e serão avisados de todas as atividades que acontecem aqui no canal ATST-TV. Hoje nós estaremos falando sobre psicologia social. O que é a psicologia social? Compartilhem com a gente aí sua história, sua experiência, suas vivências. A psicologia social, ela vai até a sociedade, ela vai até as pessoas e conversa com elas. Por isso, eu estou aqui no Centro Comunitário da Voit, um centro comunitário construído com o objetivo de estar com as pessoas do bairro. Aqui acontecem muitas atividades, acontecem danças, acontecem palestras, acontecem oficinas, acontecem feiras, tudo muito animado e tudo muito cheio de alegria para você estar aqui conosco. Então, escreva aí para o meu WhatsApp, 55 11 98749 9694. Pare o vídeo, anote esse número. É com ele que você vai falar comigo. E para falar um pouquinho sobre a social comunitária, a psicologia que vai até as comunidades, que vai até a sociedade, vai até as pessoas e ouve os pedidos, ouve as necessidades e junto com ela decidem soluções, eu estou aqui na Voit, que é o centro comunitário, onde acontecem várias atividades. Chamei também a professora Fernanda. Ela é uma professora que ama muito o que faz. Vocês vão perceber isso. Fala aí, Fernanda. Olá, eu sou a Fernanda Lopes, professora do curso de Psicologia da Universidade de São Francisco. Estou aqui atendendo um pedido da Adriana. Muito obrigada pelo convite para falar um pouquinho da psicologia social comunitária, do nosso trabalho, com as comunidades. Então, eu queria iniciar essa fala falando um pouquinho do nosso contexto, considerando aí que a relação da comunidade, os fenômenos comunitários começam a ser estudados a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, o conceito de comunidade ele ganha força a partir das transformações do campo político, principalmente quando a gente vai falar da economia, Então até a psicologia social ela nasce nesse contexto, a psicologia social norte-americana, nesse contexto de pós-guerra, para entender um pouquinho aí como era a relação das pessoas que voltavam do pós-guerra com a sua comunidade e tinha um viés um pouco mais positivista, ou seja, aceitando aquilo que podia ser observado, provado em laboratórios como ciência. E aí a gente tem uma outra área da psicologia social que tem uma questão mais subjetiva, que é a psicologia social aí de origem europeia, com base na psicanálise, que busca de alguma maneira associar a sociologia, a psicologia, a fenomenologia, para entender as relações dos sujeitos com o seu entorno, com os seus grupos, as suas relações sociais. Se a gente for falar um pouquinho aqui no Brasil, a gente entende que na história da psicologia social comunitária, que é um braço da psicologia social, nós poderíamos falar que é um braço prático da psicologia social, a gente entende que essa expressão, trabalhos em comunidade, começa a surgir a partir da década de 40 e 50, do nosso século XX. O que marca a política, são movimentos como, por exemplo, do Juscelino Kubitschek, lá entre 1956 e 1962, que vai falar aí um pouquinho, ele traz a ideia do desenvolvimentismo, ou seja, tem aquela mudança do modelo econômico daquela área que era relacionada aos aspectos de agropecuária, dos trabalhos associados a essa ideia do agropecuário para uma nova ideia, que era proposta aí pelo Juscelino Kubitschek, que tinha aquele slogan, 50 anos em 5, para o modelo agroindustrial. Teoricamente, a ideia de Juscelino Kubitschek era trazer desenvolvimento econômico e social ao Brasil. Então,
ele teve aí o aporte de várias empresas estrangeiras, principalmente aquelas automobilísticas, né? Então ele tinha o sonho de aliar a economia brasileira com a economia norte-americana. Propunha que o seu governo iria diminuir a desigualdade social, que ia gerar riqueza, né, por conta da industrialização, e a partir da industrialização fortalecer a economia, né? Então, o que a gente percebeu nesse período é que a industrialização se efetivou basicamente na região sudeste, né? Então, a gente percebe que existe um grande boom aí de imigração nordestina para essa região sudeste, a partir aí do governo do Juscelino Kubitschek. Ele era um governo, ele tinha uma característica de governo populista, né? Era conhecido como um governo populista, ele tinha esse viés tecnológico, conhecido também como presidente Bossa Nova, né? Então a gente percebe que na teoria isso era muito bonito, mas na prática não foi isso que aconteceu, né? Então, devido aos empréstimos com bancos norte-americanos, Juscelino Kubitschek acabou endividando um pouco o Brasil, né? As metas até favoreciam o desenvolvimento econômico, mas na educação e na alimentação elas nunca foram alcançadas. E aí a gente começa a perceber uma preocupação com toda essa situação, né? Então a gente percebe que tinha uma proposta, mas que essa proposta estava acima aí das necessidades do povo, né? O que era para o povo, né? A gente pensa no trabalho com a comunidade, no sentido de preparar uma nova mão de obra, né? Então, se trabalhava com essas pessoas para desenvolver mão de obra, né? Até mais afeita a um sistema fabril e industrial. E a gente começou a perceber que esses trabalhos aí, essas iniciativas tinham um padrão assistencialista e paternalista, né? Eram trabalhos comunitários que atendiam os interesses das elites econômicas do país, né, cujos profissionais, em sua maioria, provenientes aí das ciências humanas e das ciências sociais, ocupavam esses projetos e funções estratégicas destinadas à prestação de serviço básico à população, mas sempre nesse caráter assistencialista. Aí na década de 60 e 70 a gente começa a ver o aumento da pobreza, né, principalmente quando a gente fala de alguns setores, né, quando a gente vai falar que a economia e a alimentação não chegou no povo, a gente pode pensar também nos trabalhos do Paulo Freire, do educador aí, que na década de 60 e 70 ele tinha a proposta da educação popular, né, que ele buscava aí o desenvolvimento de uma consciência crítica na população, né, enfatizando os aspectos sociais e culturais e as características daquela comunidade. A gente começa a perceber também o movimento social e político também dessas comunidades, então a gente vai falar dos movimentos das ligas camponesas, comunidades eclesiais de base, né, a gente vai falar de teologia da libertação, né, os movimentos dos trabalhadores, e a partir desses movimentos a gente começa a perceber a efetividade da necessidade do trabalho comunitário. Aí a gente tem como aspecto histórico desse processo, a gente tem em 1964 o golpe militar, né, que sem precedentes na nossa história, né, mas com precedentes aí na história mundial, e o quanto isso fomentou, né, a necessidade de se pensar na comunidade, né, diante desse regime autocrático, né, que privava as pessoas dos direitos, né? Então, nós conseguimos observar ao longo da história que esse período fomentou a necessidade da organização de movimentos sociais contra o regime militar, grupos de educação popular, pastorais, associações de bairro, e uma entrada de outros profissionais, né, que começaram a se incorporar nesses setores populares para contribuir com a sua organização. Quando a gente vai falar da psicologia especificamente, né, os trabalhos dos psicólogos a essa época, ainda considerados, né, chamados de psicólogos sociais, embora a gente trabalhasse já com o termo do psicólogo, da psicologia na comunidade, né, a gente começa a perceber o esforço desses profissionais para tornar a psicologia mais próxima, né, da população, mais comprometida com a vida dos setores menos privilegiados, né? Então surge o termo
psicologia na comunidade, né? Então, esse termo reforça a ideia de que esse trabalho é desenvolvido dentro da própria comunidade, oposto às tendências elitistas, né? E às tendências alienadas da realidade social, né? Trazer o lugar de fala dessa comunidade, dessas pessoas, com as suas características, com a sua cultura, né, com o que ela tem dela aí relacionado à sua coletividade. Então, os trabalhos eles foram originados nas universidades, né, com a participação de professores e alunos, né? Então, corpo docente e corpo discente, que questionavam também o lugar da universidade, né? Então, assim, a gente fala muito de comunidade, de coletivo, mas a gente fala de um lugar seguro, a gente fala dentro do laboratório, dentro da sala de aula, e como a gente efetiva essas práticas, né? Então, a partir dessa entrada dos psicólogos, tanto os professores quanto os alunos, a gente pôde pensar em um desenvolvimento de trabalhos ainda sob o caráter de voluntariado, mas saindo do papel assistencialista e paternalista que era aí característica desses trabalhos. Nesse sentido, então, houve uma busca de uma prática com uma maior significação política, de mobilização aí de transformação social. Então, da década de 80 e 90, né, que o Brasil passa por esse processo de redemocratização, né, a psicologia comunitária, a psicologia na comunidade passa a se utilizar do termo psicologia comunitária, né? Ele acaba sendo mais utilizado, institucionalizado e sistematizado aí quando a gente vai falar de produção. Porque lá em 1980 nós temos a criação da Abrapso. A Abrapso é a Associação Brasileira de Psicologia Social, né? Foi um marco para a construção de uma psicologia social mais crítica, histórica e comprometida com a realidade concreta da população, né? Comprometida com esse histórico, e a gente percebe a expansão dos trabalhos do psicólogo junto aos diferentes setores, embora a gente perceba maior efetividade aí quando a gente vai falar da Secretaria de Bem-Estar Social, saúde, instituições ligadas à família e ao menor, né? Então, a partir daí a gente começa a chamá-la de psicologia da comunidade. O psicólogo social comunitário, ele começa aí com o trabalho, desenvolve o trabalho com a comunidade a partir de instituições ligadas principalmente à saúde, né? E propõe-se, né, nessa metodologia de trabalho que nós buscássemos uma prática mais identificada, né, que se identificasse mais com a população, né? Então, a gente sai um pouquinho daquela vertente norte-americana, né, assistencialista e paternalista, e começa a trabalhar aí na ideia de contribuir com uma vida psicológica mais saudável, né, contemplar a singularidade do sujeito, o contexto histórico-social e o grupo em que ele vive. Então, nós, psicólogos, quando vamos trabalhar com a comunidade, o que importa para a gente não é o nosso know-how, o nosso título que a gente viu na graduação ou nos estágios, mas importa aquela realidade, a realidade daquela comunidade. Eu entender, né, como aquilo funciona. Então, a inserção do psicólogo na comunidade, ela tem o compromisso de que esse trabalho desenvolvido, né, possa possibilitar a mudança das condições vividas aí no cotidiano, né, cotidianamente pela população, ao mesmo tempo em que a população é que estabelece os caminhos e aponta as necessidades mais urgentes, mais prementes, né? Então, a gente não entra como um expert, né? O nosso trabalho é dar, né, novamente o lugar de fala dessa comunidade, entender, né, a psicologia, o psicólogo comunitário entende que aquela comunidade, aqueles sujeitos que formam aquela comunidade, eles são os melhores conhecedores aí a respeito dos problemas que eles vivenciam, e nós trabalhamos mais ou menos como catalisadores e facilitadores desse processo, né? Então, o psicólogo ele não chega com um projetinho pronto, né? Isso nem é viável. Eu chegar para uma comunidade, eu vou trabalhar com a comunidade X, eu vou deixar meu projeto pronto, vou chegar lá e fazer tal coisa. Não. O nosso trabalho, os nossos objetivos, eles são estabelecidos a posteriori, ou seja, a gente vai para a comunidade, a gente entende as necessidades da comunidade por meio de entrevistas,
dinâmicas, né, e outras ferramentas para entender o que é necessário para aquela comunidade. E a partir daí desenvolve um projeto de intervenção junto com esses atores sociais, junto com esses coletivos, ou seja, junto com a comunidade. Então, o nosso trabalho está intimamente relacionado com a necessidade daquela comunidade, daquele setor que é específico, né, daquele grupo. Então, eu espero aí que eu tenha falado um pouquinho, trazido aí um pouquinho das informações da psicologia social comunitária. Agradeço muito mais uma vez aí o convite da Adriana, e se tiverem alguma questão, alguma dúvida, a Adriana tem os meus contatos, fiquem à vontade aí para questionar. Então, muito obrigada, tenham uma boa semana, um bom dia e até a próxima. Perceberam? As aulas da professora Fernanda Lopes são assim, cheias de conhecimento e muito carisma. O trabalho do psicólogo social comunitário objetiva desenvolver espaços acolhedores, seguros, sigilosos. O trabalho do psicólogo social comunitário objetiva desenvolver espaços acolhedores, sigilosos, seguros, onde a comunidade pode participar, trazendo suas demandas e, junto do psicólogo, encontrar soluções para elas. Nesse trabalho, eu encontrei, foi trabalhando como psicóloga social comunitária, que eu encontrei e conheci o Instituto Encantos, um instituto que foi criado com o objetivo de levar arte para o Jardim Peri, zona norte da capital de São Paulo. Vamos conhecer um pouquinho esse instituto. Toca aí, Rodrigo. Eu aprendi durante esses 10 anos que a base da arte, da cultura e do desenvolvimento, tanto da criança, né, e eu posso dizer também do adulto, porque sou adulta hoje, ela vem através dessa educação mesmo que nós temos. Eu creio que a arte e a cultura é um desenvolvimento, e tenho os meus filhos hoje, meus filhos fazem atividades aqui na instituição, entrei por conta deles, e me apaixonei pelo projeto, né, pela a forma de desenvolvimento e integração, e estou hoje aqui para contribuir cada vez mais. Eu estudo balé aqui porque eu gosto muito de fazer balé e eu acho que aqui é bem legal, porque a gente faz bastante amigos. Tem dia que tem festa, tem dia que é legal, tem dia que a gente ensaia uma dança bonita. Oi, eu me chamo Letícia, eu tenho 13 anos e frequento o Instituto Encantos há 5 anos. Nesse período que eu estive lá com eles, eu aprendi muita coisa e mudei bastante como um ser humano. Eles me ensinaram a ser uma pessoa melhor e ser um jovem diferente. Eu faço atividades lá e eu comecei pelo balé, que eu sempre quis fazer quando eu era pequena, então eu comecei por ele, e pelo canto. A partir disso eu comecei a fazer violão, teatro, e esse ano eu entrei em capoeira, Muay Thai e metais.
Eles são importantes para mim, sim. Eu tenho um enorme carinho por eles e digamos que eles são minha segunda família. Em meio tantas as atividades, as atividades que fiz, eu fui fazendo amizades e pude ter uma experiência muito boa, que não é só de ter colegas da mesma faixa etária de idade, e sim com pessoas que têm uma idade mais avançada. Eu sou muito grata por eles, por me mostrar essa área da arte. E hoje, como eu disse, eu ando querendo fazer. Morrendo de saudade de vocês, amo muito vocês. Não vejo a hora de voltar a fazer as minhas atividades e conversar com vocês. Beijos! Oi, meu nome é Alana, tenho 14 anos e eu tô no Encantos desde pequenininha, né, desde os meus 5 aninhos. Tudo começou por uma vontade que eu tinha de fazer balé. Aí eu entrei no Encantos pra fazer balé e de lá eu vi muitas outras oportunidades, como aula de canto, violão. E aí nisso eu fui entrando nesses meios e fui me apaixonando. Então acho que se não fosse pelo Encantos eu não saberia que eu amo tanto arte. E sei lá, hoje em dia é isso que eu quero fazer. Arte. Fora que o Instituto Encantos também eu pude ter a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que hoje são meus amigos, que eu sei que eu vou poder levar pra vida. Fora que o Instituto Encantos também me ajudou na questão social, né, de interação, porque, meu Deus, antes, quando eu era pequena, eu era um poço de timidez. Hoje em dia eu ainda sou, assim, um pouco mais tímida, mas eu consigo estar me interagindo mais com as pessoas. Olá, eu sou Rosana Germano, faço parte do Instituto praticamente desde a sua fundação, na qual trouxe grande alegria para a minha vida participar do Encantos. Hoje eu participo do canto coral e temos vários amigos, amigas lá, um profissional competente que nos ajuda, nos faz descobrir coisas novas e que é possível cantar. Isso me alegra. Eu sempre gostei de música, mas o Instituto ele entrou na minha vida realmente para me despertar sobre as minhas possibilidades, minhas potencialidades. E só tenho alegria de falar do Instituto por vivenciar lá dentro a vontade, o desejo de fazer o progresso, o desenvolvimento de uma criança, de jovens. Lá temos crianças que dançam, jovens que cantam, que tocam seus instrumentos. Nós também, com a idade mais avançada, que temos possibilidade sim de aprender música, de aprender um instrumento, de aprender a cantar e de fazer diferença. E isso para as nossas vidas pessoais, porque não é só um hobby, mas é saber que é possível viver a música, não viver da música, mas viver a música como um desenvolvimento do ser, né? De estudar, de aprender. E isso só me traz alegrias, só me traz saudade quando não estou lá. E quando eu estou, uma grande alegria e amor por todos. Profissionais envolvidos, profissionais que entram lá dedicados e esperamos dar esse retorno. E o meu desejo é que as pessoas possam conhecer o Instituto, que possam sentir o que sinto, né? O que sentimos lá, que eu tenho certeza da maioria das pessoas. Forte abraço, agradecimento da minha parte e é isso. Abraço a todos.
Boa tarde. Gostaria de relatar aqui nesse momento um agradecimento ao Instituto Encantos sobre a prestatividade no trabalho deles de psicologia. Eu passei por um momento difícil em minha vida, há muitos tempos atrás, e me recorri ao Instituto Encantos, lá dentro da equipe de atendimento deles, um pessoal muito competente, muito assíduo, muito profissionais, me deram uma assistência muito interessante e próspera. Tanto que eu consigo hoje resolver meus problemas, consigo reaçar minha vida e passar confiança para os meus entes queridos. Sinto que o Instituto Encantos é uma organização muito séria, muito competente. A sua diretoria, os seus membros, os seus colaboradores têm uma intensa vontade e dedicação no trabalho que prestam junto a essa entidade. Não só para a psicologia, mas também entre a necessidade dos carentes nesse momento de Covid. Foi feito lá um trabalho de arrecadação, um trabalho de assistência aos idosos e aos necessitados na pandemia, do qual eu tive a oportunidade de participar, de dar uma ajuda e dar uma prestação. Realço que o pessoal dessa ONG são o pessoal da mais alta capacidade, da mais alta competência e dedicados às necessidades do próximo na área de periferia, junto ao pessoal aqui da Juniperi e adjacências. Boa tarde, obrigado. Parabéns aos gestores, aos instrutores, aos auxiliares, a todos que se dedicam com carinho a transformar essas realidades nas comunidades. Esses depoimentos me fizeram lembrar do pessoal lá do CCA Jardim Peri. Ângela, maravilhosa, cuidadora. Bruna, uma professorinha muito carinhosa, muito atenciosa com as crianças. Maria Eduarda, inteligente, menina jovem e assim, com um futuro promissor. Um grande abraço a todas vocês. Agora vamos ver os jovens, o que eles estão fazendo nas comunidades. Segue aí com o vídeo do Gabriel. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre psicologia social. O que é a psicologia social? É o estudo das dimensões subjetivas dos fenômenos sociais. Mas como assim? Todos os fenômenos sociais têm as suas dimensões subjetivas, seja elas culturais, políticas, econômicas, e têm as suas dimensões psicológicas. E aí que entra a psicologia social, no estudo dessas dimensões psicológicas que acontecem em determinado fenômeno social que é vivido por um grupo. A psicologia social estuda o grupo, o coletivo, estuda a família, estuda a comunidade, estuda a convivência desse grupo, os sentimentos, as emoções que são partilhadas por esse grupo, os comportamentos. E também, para compreender o grupo, não nos esqueçamos que é necessário compreender o indivíduo, que compreendendo as emoções, os sentimentos, os comportamentos de um indivíduo é fundamental para compreender o grupo, porque o grupo tem determinada ideologia, age de tal forma, tem determinado pensamento. Compreendendo o indivíduo, vamos compreender o coletivo. Veja como isso é muito importante. Compreender o indivíduo, compreender o grupo, compreender as emoções, os comportamentos é fundamental para poder ajudar as pessoas a se desenvolver, a crescer, a acreditar nelas mesmas, a melhorar em comunidade e também em individual. E quando nós falamos disso, de relações em comunidade, de autoconhecimento, nos remete a um assunto que foi falado num programa anterior, sobre habilidades socioemocionais, que são, por exemplo, empatia, habilidade de compreender as diferenças, de buscar o seu autodesenvolvimento, o seu autocrescimento, a sua motivação, de buscar o crescimento do coletivo, de aceitar as ideias do próximo, do trabalho em grupo.
Tudo isso é habilidade socioemocional que está ligado com psicologia social, porque tudo estuda a relação do grupo e também o individual. E quando eu estudava sobre isso, sobre esses temas, eu me lembrei muito sobre uma experiência que eu tive em um projeto chamado Escola da Família. Eu não sei se todos conhecem, mas eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês como funciona a Escola da Família. Um professor, ele ficava responsável por uma escola e aos finais de semana esse professor ele iria abrir a escola. E lá ele levantaria uma equipe de voluntários para ensinar as crianças, os adolescentes, culturas, idiomas, informática, educação física, tudo de graça. E essa escola que eu fui um dos voluntários, ela ficava em uma comunidade bem carente, num bairro bem carente. E ali, nesse lugar, as crianças, os adolescentes, eles não tinham muitas oportunidades para gastar o seu tempo. Não tinham muitas opções de lazer, não tinha opções para se desenvolver, para aprender, para crescer. E elas acabavam ficando largadas na rua, né? À mercê do crime, à mercê das drogas. Infelizmente, essa era a realidade dessas crianças, desses adolescentes que viviam nesse bairro. E aí esse projeto veio para tentar tirar essas crianças da rua, tirar essas crianças do crime e ensinar a elas, por exemplo, informática, educação física, tricô. E é um projeto muito bacana porque proporciona às crianças e aos adolescentes, né, um outro horizonte, olhar a vida por um outro lado. E a partir daí descobrir outras paixões, outros talentos. Por exemplo, eu conheci uma moça que ela participou da Escola da Família e lá ela aprendeu tear. E ela se apaixonou tanto por isso que hoje ela trabalha com isso. Então veja, se a Escola da Família por acaso não tivesse chegado até esse bairro, não tivesse atingido essa moça, o que seria dela hoje? Será que ela teria conhecido esse dom, essa paixão pelo tear? E muito mais do que aprender, do que de descobrir novas paixões, as crianças, os adolescentes desenvolvem as suas habilidades socioemocionais. Eu vou citar para vocês agora um exemplo bem simples que aconteceu numa mesa de ping-pong. Eu ficava com as crianças, né, nessa parte de esportes. Eu ia com elas para a quadra, ensinava a jogar futsal, vôlei, basquete, ensinava os princípios, os fundamentos. Mas de manhãzinha era muito frio, porque esse bairro ele ficava perto de um rio e de manhã ficava muito frio nessa escola. E aí nós jogávamos ping-pong até ficar um pouquinho mais quente. E veja só, tinha uma média de 20, 25 crianças e uma mesa de ping-pong só. E as crianças, né, elas iam jogando e quem perdia saía da mesa e ia para o final da fila e esperava a sua vez novamente para poder jogar. Então veja, vamos só listar as habilidades que foram treinadas pelas crianças só nesse ato de perder e voltar ao final da fila. Vamos lá. Aí as crianças estão aprendendo a saber perder, a saber lidar com a derrota, a saber esperar a sua vez, a compreender que ela não é o centro, ela não é a dona de tudo, as coisas não acontecem da maneira como ela quer, aprender a seguir regras, aprender a respeitar o próximo e a vez do próximo. Veja, tudo isso foi trabalhado somente num joguinho de ping-pong, numa mesa velha de ping-pong.
E quando nós íamos para a quadra, nós aprendíamos jogar futsal, e não somente jogar futsal, mas aprender a trabalhar no coletivo por um objetivo, só que é fazer o gol. No basquete, a trabalhar por um objetivo, a compreender a trabalhar em grupo, a saber trabalhar em grupo por um objetivo que é fazer a cesta. Então veja, trabalho em grupo, o respeito, a paixão pelo esporte, o descobrimento de novas habilidades, tudo isso foi trabalhado com esse projeto da Escola da Família. E veja como isso impacta os adolescentes, as crianças, no campo das habilidades socioemocionais, do aprender a ser empático, do aprender a trabalhar em grupo, do aprender a respeitar, do saber perder, do buscar se desenvolver para conseguir jogar melhor, conseguir resultados melhores dentro do jogo, a saber respeitar os limites e as dificuldades do próximo, a não julgar, e várias outras habilidades que eu acabei nem percebendo que aconteceram, que foram trabalhadas. Então eu fico pensando, se fosse investido mais em infraestrutura para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, o quanto isso não ia impactar na sociedade. Veja, por exemplo, o exemplo que eu citei da menina, que hoje ela trabalha com tear. Se fosse levado mais opções a esses projetos, mais esportes, mais áreas, mais conhecimento para as crianças e para os adolescentes, quantos jovens nós não tiraríamos do mundo do crime, das drogas, quantas vidas não seriam mudadas, quantas paixões, quantas profissões não seriam descobertas em um projeto simples desse, onde não precisa de muito não, apenas de pessoas dispostas a passar as suas experiências, a passar as suas emoções, as suas vivências para as crianças. Pessoas dispostas a trabalhar nas crianças as suas habilidades socioemocionais. E trabalhando nas crianças, nos nossos jovens, a nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, melhoraria muito, porque a mudança começa nas crianças, nos jovens, dando oportunidades para nossos jovens, para nossas crianças. Nós vamos estar mudando a nossa sociedade, ensinando as nossas crianças a serem empáticas, a trabalharem em grupo, a respeitarem, a saberem que elas não são o centro, mas que o grupo monta o quebra-cabeça, que cada indivíduo é parte desse quebra-cabeça e a imagem é formada a partir de todos. Fazer com que as crianças e os adolescentes compreendam isso, trabalhem suas habilidades socioemocionais, vai mudar diretamente a minha vida, a sua vida, a nossa sociedade como um todo. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero ter ajudado. E também espero que vocês compartilhem a opinião de vocês em relação a isso, as suas experiências, porque compartilhar é poder. O conhecimento é poder, é mudança, é transformação. E é a partir dele que a nossa sociedade vai passar a ser diferente e um lugar melhor para todos. Muito obrigado. O próximo vídeo mostra material produzido por um jovem que estuda na Unisantana, parceira da Associação Educar para a Vida. Através dessa parceria, muitas pessoas já se formaram, pagando muito menos em suas mensalidades. Mostra aí, Gustavo Freitas. O que é importante para você? Você é feliz? Qual é a sua definição de felicidade? Vamos começar a partir de uma pergunta? Afinal, o que seria a vida se não uma resposta para todas as nossas dúvidas? Qual é o seu motivo? Pelo que você luta todos os dias? Onde você quer chegar? Será que você vai chegar em algum lugar? Ou apenas está dando voltas em si mesmo? Você acorda cedo todos os dias, se arruma e vai para o trabalho. Após um dia cansativo, chega em casa exausto, sem vontade nem energia para fazer algo. Então você acorda novamente no outro dia
e repete a mesma rotina. Ao passar dos anos, você percebe que não está feliz e decide mudar de emprego e continua indo de um lugar para o outro sem um objetivo. Aceitamos o modelo perfeito que a sociedade nos impõe e esquecemos de olhar para o que realmente queremos. Você está onde queria estar? Está caminhando rumo ao seu sonho? Ou deixou de lado, pois lhe disseram que não daria futuro? O que seria esse dar futuro? As pessoas pautam o sucesso em cima de um modelo, onde você trabalha a vida toda para ter os anos finais da vida tranquilo. Mas seguir este modelo errado? Certamente não. Se sua felicidade e sucesso foram definidos dessa forma, você está no caminho certo. Porém, não adianta chegar no final da vida e se arrepender de não ter feito aquilo que gostaria. Eu já ouvi pessoas me contando sobre seus sonhos, que nunca foram realizados, sobre seus planos que nunca foram concretizados, alguns espetaculares, suas vontades e pensamentos nunca expressados. Você tem a noção de que uma simples frase dita em um exato momento pode mudar a história? Quantas pessoas chegaram ao fim de suas vidas e se arrependeram de não ter feito o que sonhavam ou o que gostavam? Se você gosta de algo, você vai ser bom naquilo. Essa é a única forma para o sucesso que eu conheço. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não tiveram sorte. Muito pelo contrário, muitas delas passaram pelas maiores dificuldades que nós nem imaginávamos. E sabe o que todas elas têm em comum? A ousadia e a vontade de ser uma versão melhor de si mesma a cada dia. Se você tem um sonho, por que não está colocando em prática nesse exato momento? O que você fez hoje para chegar mais perto do seu objetivo? Quando aprender que você é o único responsável pelo seu fracasso, também vai entender que é o único responsável pelo seu sucesso. Suas decisões moldam o seu futuro. Quantas oportunidades você teve hoje de fazer algo para chegar mais perto do seu objetivo? Pare de se sabotar e usar desculpas esfarrapadas para justificar o seu fracasso. Pare de usar frases como amanhã eu começo ou segunda-feira eu começo. Por que não começar agora? Qual é o tamanho do seu sonho? Quer dizer, qual é a proporção do seu sonho? Do que ele precisa para ser concretizado? Você conhece todas as formas de conquistá-lo? Conhece pessoas que também têm o mesmo sonho? Está esperando o que para começar? Estude, pesquise, corra atrás de todas as informações sobre. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir. Seja persistente e constante. Não admita a desistência. Existirão muitas dificuldades. Algumas farão você repensar os seus planos. Mas nunca deixe que as dificuldades mudem os seus objetivos. Planos e estratégias podem ser reformulados, objetivos não. Em uma corrida, não existem duas linhas de chegada. Cada corredor tem a sua estratégia para lidar com os problemas que surgirão ao longo do percurso. Dar passadas largas ou curtas, correr em diferentes níveis de velocidade, de acordo com cada diversidade da pista, mas nunca parar de correr. Assim deve ser em nossa vida. Agora eu te pergunto, quantas corridas você já começou e não terminou? Gosto de usar esse exemplo da corrida, pois é ele que me faz lembrar que tive um ponto de partida e tenho um ponto de chegada. Ele também me mostra que eu sou o único que corre pelo meu sonho. Você já encontrou sua corrida? Uma lagarta não espera um milagre para se transformar. Ela precisa de um processo. Não fuja dos seus processos. No dia de hoje, conversamos sobre psicologia social comunitária. Onde trabalha esse profissional? Como ele transforma as vidas das pessoas? Vimos e ouvimos muitos depoimentos, conhecemos o Instituto Encantos. Quero agradecer aqui a professora Fernanda Lopes, a Laura, a gestora do Instituto Encantos, Letícia, Tatiana, Fabiana, Tayla, Valdir, Rosana, Gabriel, Gustavo, que enriqueceram muito o programa de hoje. Quero agradecer também a Cleusa Ramos, presidente da Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, que abriu esse canal para que a gente possa estar chegando até vocês neste momento de isolamento social.
Quero agradecer ao deputado estadual Marcos Zerbini e também ao vereador Fábio Riva, todos eles eleitos aqui pela capital de São Paulo. Agradeço muito a vocês por terem assistido e acompanhado, agradeço aos comentários e também peço, deem sugestões para que o nosso programa seja como você deseja. Um grande beijo e até o próximo vídeo.